Ah, mas então que verdade é essa? Que testemunho é esse que tá falando? Verdade é essa é um testemunho do Evangelho. Jesus está dizendo que a validação, o cumprimento certo de ser, estar e fazer e dizer, conforme esses ser, estar e fazer e dizer, na obediência, à luz do que o Evangelho manda, é onde Deus vai habitar. Deus vai habitar, então, ele está dizendo, no testemunho real, completo e perfeito do Evangelho. Deus faz morada no testemunho. Deus manifesta-se no testemunho. E ele está falando isso para uma mulher que está dizendo onde eu acho Deus, onde Deus se manifesta, onde Deus se revela. Aqui no Monte Gerizim, Samaria, ou lá em Jerusalém? Onde ele está lá em cima da arca e tal, etc. No testemunho. Na arca do testemunho. Ele está falando assim, ó, o testemunho, testemunho. Deus é primeiro, Deus aqui, ó. Nem lá, nem lá. Deus vai habitar aqui, ó. No testemunho que ele já fez. Sabe a arquinha que ele se colocou a estar dentro? A sua própria estrutura. Esses são os adoradores verdadeiros. Sua estrutura, quando tiver com harmonia entre o ser, estar, o fazer, o falar, todas essas coisas forem ligadas a uma coisa só, segundo a luz do Evangelho, isso é ser em verdade. Nessas coisas habita Deus. E Jesus está dizendo que Deus habitará nas obras de misericórdia que o Evangelho pede quando você cumprir, de amor que o Evangelho pede quando você cumprir, ser, estar no conforme aquilo que o Evangelho pede, quando você se harmonizar, em outras palavras, em todo ser e estrutura, em todo foco, naquilo que o Evangelho pede, manda, quer, exige. Deus está dizendo, quando você tiver misericórdia, chorar com os que choram, ficar feliz com os que estão felizes, sentir a dor daqueles que estão sendo doloridos, oferecer perdão para quem está precisando de perdão. Quando vocês demonstrarem a justiça e o amor do Pai, assim como eu mostrei, assim como expressei a vontade do Pai perdoar a humanidade, vocês de fato estarão sendo manifestações e habitações da presença de Deus. As pessoas beberão e consumirão de coisas vindas de Deus através da validação do vosso testemunho acerca daquilo que ele pediu do Evangelho. E não importa onde você vai estar, quer Monte Gerizim ou em Jerusalém, quer debaixo de uma igreja cheia de dogmas religiosos, quer dentro do teu quarto, valide. Tão poucas palavras de Jesus, mas tão poderosas, e por que eu não me surpreendo? Porque já todas as palavras de Jesus são assim. Por isso aquela palavra foi suficiente para talvez arrepender aquela mulher daquela situação. Ali ela falou, meu Deus, eu posso ter Deus, eu posso ser, não somente ter Deus em mim, ver Deus no meu ser, chegar a Deus a partir disso, do testemunho do Espírito, adorá-lo em minha liberdade, mas eu posso trazer Deus às outras pessoas a partir do momento que eu passo a trazer Deus em mim, sendo do próprio testemunho de justiça. Possivelmente aquelas poucas palavras de Jesus, se ela entendeu bem, foi as que a convidou ao arrependimento e a seguir fielmente a mensagem do Evangelho e da vontade de Deus. E Espírito e verdade. Foi espelhado. Eu criei Jesus em você. O senhor é profeta, o senhor adivinhou que eu tinha muito marido. Que bom. Agora eu criei, vamos embora. Tá? O senhor falou que onde? Espírito e verdade. Tá certo, senhor. Me arrependi e vou pregar do Senhor só porque o senhor chutou aqui essas coisas. Chutou não. Que Jesus não chutou. Jesus não chuta. Só o senhor mostrou que sabia aqui e tal. Não, aquilo de alguma forma deve ter falado a nível de que ela entendesse daquele coraçãozinho dela. De que as coisas não seriam mais da mesma forma como ela foi. Testemunho, essa palavra é muito forte. De fato, Deus habita no testemunho do Evangelho. Bota a parede que você quiser, a placa que você quiser, entre em onde você quiser, na igreja perfeita, na pior que tem. A garantia que Deus vai estar lá ou não é o nível do seu testemunho com relação ao Evangelho de Deus. Não tem outra porta, não tem outro tijolo, não tem outros materiais que você possa oferecer, fornecer e fazer
para que Deus habite na tua vida, senão os materiais do testemunho do Evangelho, de cada vez se entronizar e tornar a tua natureza cada vez mais conforme os moldes que o Evangelho te dá, conformando dia após dia com a imagem do testemunho, a imagem do próprio Deus, introduzida no testemunho. Essa é a nova arca do testemunho, que só existe, é destilada a partir de Cristo. Ou seja, Cristo de fato é, como está aqui dito, no teu próprio comentário aqui, cara, na tua própria análise aqui. Como está dito, Jesus, ele é o início de tudo isso e o fim de tudo isso, a finalidade de tudo isso. Ele é o porquê essas coisas foram geradas e o final do porquê essas coisas foram geradas, a finalidade. Jesus foi o primeiro que evidenciou a Deus no testemunho. Quando o monte foi rachado no meio, o véu foi rasgado, Deus estava falando: não habito mais aqui, recebi no céu. Hoje, o Espírito que me deu espaço perfeito na habitação de um testemunho puro e fiel, o Espírito do meu Filho. Desse Espírito beberá todas as nações, e eu habitarei. O véu rasgou. Deus validou o testemunho como sua habitação. Testemunho de Cristo. Quer encontrar a Deus? Interessante que tudo isso resolve tanta coisa. Procure o seu real lugar como criatura. E procurando seu real lugar como criatura, você adorará a Deus com uma transformação e um novo ser no nome de Jesus Cristo. Você o encontrará, o terá, habitará em ti, nas tuas ações de testemunho, teu ser em testemunho. E até mesmo tu levarás a Deus a outras pessoas. Porque era isso que servia o templo. O templo servia para levar Deus às pessoas a Deus, a fazer as pessoas receber de Deus das pessoas, para as pessoas, receber revelações, promessas, amor, fraternidade, o que Deus quisesse dar, e Deus também receber das pessoas. Qualquer um que dá um copo com água, um desses meus pequeninos faz a mim. A arca do testemunho, de fato, é o testemunho do Evangelho. É o testemunho do Evangelho. Cristo é a arca. Cristo e a arca simbolizavam o quê? O trono de Deus no Antigo Testamento, porque Deus se manifestava acima da arca, como se estivesse assentado nela. E a arca era levada para a guerra, assim como os reis às vezes eram levados, né, para a guerra, como rei do seu povo. Cristo, ele, no seu testemunho, trouxe a presença do trono de Deus. É muito redundante falar a presença do trono de Deus, porque o trono de Deus já implica a presença. O testemunho de Jesus Cristo, portanto, indiretamente e diretamente, é o real trono de Deus que você pode dar para que ele se aceite na sua vida. E você pode dar, entre aspas, porque é um dom que você só se recebe a partir das palavras de Jesus Cristo. Então, ou seja, é uma coisa que você só pode pegar com Jesus Cristo. É uma coisa que só Jesus Cristo pode se estender em você. Ele fala assim: eu vou crescer em você também. Eu vou me estender. Eu habitarei em ti. E assim meu Pai habitará em ti a partir de mim, no teu ser. Na minha introdução, no teu ser, o Pai estará em ti. A gente já tem aqui tudo, velho. O coração, a lei escrita no coração. O coração é tido por âmago do ser humano, essência, etc, em natureza, epicentro da natureza humana, né, e tal. E a fonte das ideias, testemunhos, etc, e testemunho em geral, né. A gente falou sobre a validação do testemunho, onde Deus habitaria, onde se poderia usufruir da ordem, da graça, da presença de Deus, tudo no testemunho.
A gente falou do dedo de Deus, onde Deus ia escrever novamente nos corações dos homens, em paralelo do da pedra. A gente falou da arca do testemunho, a pessoa que arcou, é muito boa essa palavra, arcou com tudo que teve de arcar, com cruz, perseguição, com morte e ressurreição, dor e sofrimento, primeiro solitariamente Jesus. A arca, ele arcou com tudo isso, né? Arcou com tudo isso em nome, dando um testemunho, e passou a continuidade desse testemunho a nós na terra, velho. É uma missão da igreja meio que continuar o prólogo, a apresentação, aquilo que foi iniciado, a introdução de Jesus. Vê que louco, velho. E vê que louco. Me perdoe a palavra, mas vê também. Ó, vê, eu não tô falando. Eu tô com esse tom de mais esquentado, não é por causa de ti, não, velho. Tá entendendo? Mas é porque essas coisas são maravilhosas. Coisas que às vezes lembra que a gente tá muito louco. Porque se a gente não conseguiu enxergar isso, foi porque a gente ficou pirado. E mostra que a gente ficou agarrado com dogmas e religiões humanas, por mais que a gente não se diga religioso. A gente não tava com o coração aberto. As lentes que a gente tava colocando era lente de perversão e de limitação, de caixinha onde Deus pode habitar a partir da interpretação da religião, que diz que nada tem a ver com religião, porque Jesus Cristo é o regente, e ainda assim limita a Cristo a uma religião de carne humana, cabal. Ainda diz casa do Senhor, átrio do Senhor, é pedra e monumento, quando na verdade, de fato, o verdadeiro átrio, e que Deus fala dê espaço com o vosso real testemunho acerca do Evangelho. Sem isso, não tenho nada a ver convosco e não estou no meio de vós. Construa, faça templos de ouro, me honrem com qualquer dos tijolos, me honrem com qualquer dos cristais, me honrem com o melhor dessa terra, mas se não tiver meu testemunho, eu não habitarei aí, e tudo não passará da vaidade religiosa que vocês têm em vosso coração, de satisfazer misticamente qualquer coisa que venha do vosso respeito, a vosso respeito. Se não tiver testemunho, nem vou extraindo o melhor dessa terra, em riqueza material, vocês conseguiram construir em testemunho uma coisa de taipa para eu habitar. Os verdadeiros tijolos são esses: testemunho e presença. Minha garganta tá indo embora. Tem muita gente beijando de novo. Falo isso que eu falei lá na pregação, no coisa. Muita gente beija no chão, dizendo: é casa do Senhor, quebrantando o coração nisso. Não que esteja errado, Deus é misericordioso, e deixando de amar aqueles que eles deveriam estar amando, beijando, honrando, tirando chapéu, deixando aí tampo. Para de pensar em pureza, toda a casa do Senhor. Mas não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue estender graça. E o coração se vicia nessas coisas. Imagine que louco. Eu acredito que Deus terá misericórdia de nós nos seus juízos. Mas imagine que louco se Cristo, por um momento assim, Cristo fizesse assim: não vamos falar do meu testemunho em relação a vós. Eu tive muitas casas, 15 igrejas, assim, a cada 1 quilômetro. E dessas casas eu habitei em tão pouco de vós.